Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Campus Verbal, a informação que conta. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Campus Verbal. Esta é uma edição especial. Estamos na véspera de se comemorar o 42º aniversário da Universidade de Minho e, por isso, nos deslocamos hoje, precisamente, na Reitoria da Universidade de Minho, ao Largo do Paço, em Braga. Estamos no Salão Nobre para este grande momento de entrevista e, por isso, o convidado é também ele, nobre nesta situação, António Cunha, reitor da Universidade de Minho. Antes de mais, obrigado por aceitar este convite para se juntar a nós. Uma entrevista conjunta da RUM e do Jornal Académico, por isso também Pedro Andrade comigo, ele que é o diretor executivo do Jornal Académico, a conduzir esta entrevista. Sr. Reitor, é um tema incontornável. O regime fundacional na Universidade de Minho é finalmente uma realidade. Há muito que se questiona o que de bom poderá trazer, o que de mau poderá trazer para a Universidade. Que principais desafios é que acha que estão colocados à Academia Minhota nestes próximos tempos com esta passagem em regime fundacional? É um prazer estar de novo neste programa e estar com a RUM e com o Académico. A mudança, a transformação institucional da Universidade em fundação pública com regime de direito privado é algo que a Universidade vinha perseguindo há bastante tempo, há mais de 4 anos. É algo que faz parte do programa desta equipe reitoral e é algo que, no meu entender, na minha análise, numa análise séria, absolutamente ponderada, é algo que só vai trazer coisas boas à Universidade. Este sempre foi o meu pensamento, sempre foi a minha convicção e é disto que eu estou de facto convencido. A Universidade é uma entidade que no contexto nacional, internacional, mundial, enfrenta enormes desafios, aliás sempre o enfrentou ao longo da sua história, mas hoje enfrenta enormes desafios, desafios que passam por uma capacidade de afirmação futura num contexto que é sobretudo mais complexo, não é um contexto mais difícil ou menos difícil do que foi no passado, mas é um contexto sobretudo mais complexo e um contexto que precisa de uma afirmação diversificada e de uma capacidade de as universidades se posicionarem de um modo diferenciado, sob pena de serem confundidas, de serem consideradas absolutamente mais uma universidade entre as 15.000 universidades que há no mundo. E isso e sempre foi também o meu entendimento, sempre foi aquilo que eu venho dizendo, precisa sobretudo de autonomia, precisa de capacidade para a universidade concretizar um projeto diferente, um projeto autónomo, certamente nas suas dimensões de ensino, de investigação e da sua interação com a sociedade. Aquilo que o regime fundacional nos dá é essa autonomia, uma autonomia maior de gestão ao nível de recursos humanos, patrimonial, também financeira, que penso que só traz fatores positivos a este desafio que a Universidade está. Isto é reforçado no contexto nacional em que estamos, um contexto em que toda a administração pública certamente que continuará a ser enquadrada com restrições de vária ordem, nomeadamente com restrições de admissão de pessoal e seguindo procedimentos que se percebem, mas que certamente fazem sentido para a demais administração pública, mas que não se coadunam com aquilo que é a especificidade da universidade e, por isso, se a questão da autonomia universitária é algo importante, diria, para todas as universidades do mundo, para uma universidade no contexto nacional, ou no contexto até das universidades do sul da Europa, parece-me que isso é ainda mais importante. Faz sentido dizer que a universidade só poderia crescer caso desse este passo? Este passo vai ser muito importante para a Universidade crescer, mas mais do que crescer, para a Universidade se poder afirmar de um modo diferenciado. O mundo está a mudar e está a mudar mesmo. Às vezes nós não queremos ver isso, mas as coisas estão a mudar. O modo como as universidades
ensinam e como se ensina e como se aprende na universidade vai ser diferente. Tudo o que é o acesso a dados, tudo o que é acesso à bibliografia, tudo o que é o conceito de bibliotecas, tudo o que é o modo como a informação, mesmo a informação de investigação vai ser publicada, vai ser disponibilizada, está a mudar significativamente. E as universidades podem ser confrontadas com o terem que demonstrar a sua relevância ou com o terem que demonstrar porque é que o que fazem, porque é que o que se aprende nesta universidade, porque é que o frequentar a universidade é diferente e é efetivamente uma mais-valia face a ferramentas poderosíssimas que vão ser disponibilizadas, às vezes até gratuitamente, no espaço eletrónico, no espaço web. E é este desafio com que temos que nos confrontar e é para esse desafio que estamos a trabalhar. A Universidade do Minho, felizmente, foi, por exemplo, desde há 10 anos, uma das primeiras universidades a entrar no movimento que hoje começa a ser totalmente assumido pela Comissão Europeia, pela Associação Europeia de Universidades, do Open Access, do acesso aberto a informação. É para tudo isto que nós precisamos de maior flexibilidade e não estar presos aos espartilhos da administração pública, que, volto a dizer, têm a sua lógica, têm o seu racional, com certeza que devem ser simplificados e a modernização administrativa deve fazer o seu avanço, mas estão pensados para a administração pública normal e não para uma entidade com as especificidades que é uma universidade. Falou na autonomia da gestão, que é uma das bandeiras desta passagem à fundação da Academia. Pensemos agora em investimentos que a Universidade pode atrair. Que tipos de investimentos é que a Universidade poderá conquistar a partir de agora e de que valor é que são estes investimentos e onde é que poderá a Universidade chegar a partir deste ponto? O plano de investimentos que a Universidade tem é um plano de investimento que está em construção, é um plano de desenvolvimento que assenta fundamentalmente em fundos estruturais e, portanto, a nossa capacidade de captar fundos estruturais, sobretudo no quadro do Norte 2020. A existência desses fundos e a nossa capacidade de acesso a eles, ela existe independentemente do regime jurídico em que a Universidade está. Portanto, no entanto, esses fundos, por exemplo, exigem uma componente que é uma componente da Universidade, uma componente de fundos próprios que é tipicamente pelo menos de 15%. Portanto, de cada investimento de €1 milhão que a Universidade faça, a Universidade tem que suportar por verbas próprias 150 mil euros. O que é que, por exemplo, nesse caso o regime fundacional facilita? Facilita porque um dos modos onde esperamos e estamos a montar uma grande campanha nesse domínio, um dos modos que julgamos vamos utilizar com sucesso para captar fundos adicionais é usando os modelos de fundraising, usando os modelos de solicitar contribuições a partir de personalidades ou de entidades da sociedade, e isso pensamos que é mais atrativo e mais fácil fazê-lo a partir do modelo fundacional, até porque o decreto-lei que institui o modelo fundacional cria um fundo estratégico para a universidade, que é um instrumento financeiro que penso que dá grande segurança a qualquer doador sobre o modo como essas verbas serão usadas pela Universidade. Bom, algo que hoje no contexto português tem provocado reservas a eventuais doadores é o facto de os fundos das universidades, as verbas das universidades poderem de algum modo ser tomadas pelo Estado, porque elas de facto são verbas do Estado e todos os anos há necessidade portanto, de a tutela dizer que aquelas verbas a Universidade pode usá-las no ano seguinte. Mas esta questão do fundraising justifica também esta estratégia da Universidade de Minho de se aproximar aos antigos estudantes, uma estratégia que tem sido mais vincada, principalmente nos últimos anos. É também aqui.
a estratégia do fundraising, da aproximação à sociedade, é uma estratégia que tem vários vetores. Um deles é também o vetor de aumento da nossa proximidade e da nossa interação com os alunos. Isto também tem a ver com a idade da universidade. Nós hoje começamos a ter estudantes em idade sénior, portanto, ex-estudantes em idade sénior, enquanto a universidade tinha 25, 30 anos, teria muitos poucos estudantes em idade sénior. Hoje tem muitos estudantes em idades superiores a 50, 60 anos, pessoas que, de facto, tiveram um percurso de vida que lhes pode permitir tomarem opções desse género. Já frutos desta aproximação a este... Estamos a trabalhar nesse domínio, trabalhar bem, e temos perspectivas muito interessantes que certamente anunciaremos no futuro. Por falar em aproximação, esta passagem à Fundação poderá trazer aqui também uma nova força à ligação ao tecido empresarial da região? Eu sempre fui dizendo que uma das vantagens que podemos considerar intangíveis da passagem para o modelo fundacional é o expectável desenvolvimento de uma cultura de maior responsabilização dentro da universidade. Até agora existiam várias questões que a universidade estava impedida de fazer porque a lei não o permitia. Hoje existem opções que a universidade pode fazer e que compete à universidade decidir. Seja nos modos como contrata pessoas, por exemplo, enquanto a contratação de pessoal não docente, portanto, ela passará a ser feita para as novas contratações no âmbito da lei privada e da lei do trabalho. A contratação de pessoal não docente poderá ser feita pelo sistema público ou pelo sistema privado. Certamente que isto é uma opção que a universidade terá que tomar no futuro. É uma opção difícil, é uma opção que provavelmente não será tomada, com certeza, no curto prazo. Mas o que eu quero dizer é que uma universidade que decide avançar por um caminho ou por outro e decide usar um regime ou outro e que o faz por sua decisão própria, pelos seus órgãos próprios, é uma universidade muito mais responsável e que tem que desenvolver internamente uma cultura de responsabilidade muito maior do que uma universidade que diz que não contrata professores pelo regime privado, porque a lei não o permite, porque não pode. Portanto, o facto de nós termos possibilidades, estamos confrontados com possibilidades de fazer determinadas opções de uma maneira ou de outra, seja também do modo como alienamos património, se quisermos alienar um edifício ou não, até a própria eventualidade que não está certamente prevista, ou não está na nossa linha de ação, mas até a eventualidade da universidade contrair empréstimos, tudo isso são questões que a universidade agora pode fazê-las, não está proibida por lei por o fazer, pode fazê-las. É evidente que são decisões que as tem que tomar num quadro de grande responsabilidade interna e a partir de atitudes muito responsáveis dos seus órgãos. E isso vai obrigar toda a universidade, todos os seus órgãos, a ter uma cultura de responsabilidade, que é uma coisa que por vezes não existe tanto quanto gostaríamos dentro dos diferentes órgãos colegiais da universidade. E isso acho que é uma evolução muito positiva e, portanto, essa cultura certamente trará frutos também para a relação com o tecido económico ou produtivo, porque a relação com o tecido económico ou produtivo é, sobretudo, uma relação de confiança, de responsabilidade, de expectativas que têm que ser cumpridas e, portanto, isso passa pelo desenvolvimento dessa cultura. Relação empresarial para uma relação para o tecido industrial. Podemos ver agora uma universidade, de certa forma, a responder às necessidades da indústria ou vamos ver o contrário como aconteceu até aqui? Isto é, há empresas que continuam a precisar da universidade, dos quadros superiores das universidades. Vamos ver uma universidade a trabalhar diretamente para formar naquele sentido ou isso está longe de acontecer?
eu acho que isso está a acontecer, e está a acontecer de uma maneira muito clara. Acho que vim para esta entrevista antes de fazer uma entrevista para outro órgão de informação na Bosch, portanto acho que é difícil dizer que a Universidade não está a fazer isso já, e é difícil dizer que a Universidade não tem essa capacidade e não o tem demonstrado em vários projetos. Esse é o exemplo mais concreto. Agora, eu também o tenho dito e também o volto a repetir. A Universidade orgulha-se do seu percurso nesse domínio. A Universidade certamente que estará muito bem em qualquer comparação com outras universidades portuguesas ou universidades estrangeiras a nível dessa cooperação e da avaliação do nosso desempenho comparativo nesse domínio e, portanto, do ponto de vista de análise comparada e do ponto de vista de evolução, pois acho que temos razões para estar satisfeitos. É absolutamente evidente, tenho dito sempre, há um enorme caminho a percorrer, certamente é uma área onde nunca devemos estar contentes, porque há muito mais para fazer e podemos fazer muito mais que aquilo que fazemos e certamente que devido até ao capital de esperança que a Universidade tem, ao capital de confiança que a Universidade felizmente foi fazendo crescer em toda a região, a expectativa da região é que a nossa capacidade seja maior e seja mais efetiva ainda. Temos muito bons exemplos nessa colaboração. Temos muitos bons exemplos, temos bons projetos, temos grupos e temos histórias de grande sucesso. Precisamos, de facto, talvez de massificar e de tornar e de generalizar mais essa nossa capacidade de interação direta com o tecido produtivo, mas, volto a dizer, a Universidade não pode deixar de estar orgulhosa daquilo que tem feito. Mas deixe-me só, para fechar também esta questão desta ligação à indústria, não podemos estar, e uma vez que a indústria precisa de quadros técnicos especializados nas áreas de engenharia, nas áreas tecnológicas também, não podemos estar aqui a ver uma universidade a dar resposta a estas necessidades da indústria e, por outro lado, as ciências sociais, por exemplo, perderem um pouco de espaço no seio da academia. A Universidade tem um enunciado muito claro de ser uma universidade completa, de querer ser uma universidade completa. Essa matriz não quer estar em causa? Essa matriz, para este reitor, nunca esteve em causa, é totalmente assumida e temos trabalhado nesse domínio e estamos certamente a perseguir esse projeto. A Universidade também, se virmos o que aconteceu nos últimos anos, é um crescimento relativo das áreas não tecnológicas. A aposta na formação artística é um projeto dos últimos 10 anos que tem vindo a ser consumado. Foi consumado com o curso de música, depois com o curso de teatro, agora no futuro com o curso de artes visuais. Portanto, é nitidamente, por assim dizer, o fecho do puzzle do nosso modelo de universidade completa e está a ser concretizado. Certamente que a universidade não é imune às alterações que vêm do exterior, do mercado de trabalho e à atratividade que diferentes áreas vão tendo, mas e que se manifestam na procura que os cursos têm e que tem a ver com questões de lógicas do mercado de trabalho, de lógicas de opções de estudantes. A procura dos nossos cursos nas áreas das ciências sociais é boa, é positiva. Os nossos cursos do ILS, do ICS, estão todos com as vagas preenchidas e, portanto, é difícil dizer que aquilo que disse de que há
uma menor aposta da universidade nesses domínios. Não escondo que temos dificuldades, por exemplo, na área das letras e das ciências humanas, onde a procura dos cursos não é tão boa, onde há cursos com menos atratividade. É um fenómeno que existe em todo o país, não é um fenómeno que existe na Universidade do Minho, de modo algum, e certamente, e como tem acontecido, e certamente que vai acontecer, a Universidade tem e desenvolve mecanismos de coesão interna para garantir que essas áreas que em determinado momento têm menos atratividade ou, portanto, são áreas que têm o seu futuro assegurado dentro da universidade, porque no projeto da universidade completa todas essas escolas são importantes. Volto a dizer, é evidente que isto tem que ser feito num quadro de responsabilidade e de responsabilização, e é evidente que todos temos que perceber que temos que reagir a essas eventuais mudanças de contexto, que temos que encontrar novos espaços de atuação para esses institutos, para essas escolas, que por vezes, por exemplo, e isso tem vindo a acontecer, fazem mudanças do seu posicionamento com ofertas mais significativas na pós-graduação face à formação inicial, ou que têm que perceber que têm que reforçar as suas apostas na investigação, ou até na interação com a sociedade, percebendo certamente que uma escola, que uma unidade orgânica da área das ciências sociais ou das humanidades, certamente para eles o conceito de interação com a sociedade é totalmente diferente do conceito de interação com a sociedade para uma escola de engenharia, certamente que sim. Passemos agora para a FCT. Há pouco tempo sabemos que estes destinos ganharam novas figuras e falou-se em mais transparência e mais corresponsabilização das universidades. Partilha da mesma opinião, desta nova forma de olhar para esta FCT e para este processo de atribuição de bolsas? Eu não sei bem do que é que me está a falar, se é provavelmente do discurso do Presidente da FCT na tomada de posse de ontem. O professor Paulo Ferrão é um conhecedor do sistema científico nacional, é um ator desse sistema, é uma pessoa que conheço muito bem, com quem tenho trabalhado muito e, portanto, temos certamente uma expectativa positiva na sua nomeação. Aquilo que as universidades têm vindo a dizer e que o grupo teve a oportunidade de escrever num parecer sobre o futuro da FCT que é público, que está divulgado, é de facto a necessidade de a construção, o desenvolvimento do sistema científico nacional e os seus principais elementos estruturantes, são elementos estruturantes de um sistema científico, pois logicamente os programas de apoio, sejam os programas de apoio para bolsas, sejam os programas de apoio para projetos de investigação, mas também o modo como esses programas são avaliados, como as candidaturas são avaliadas, os modos como os centros de investigação são avaliados, portanto, todos os elementos estruturantes de uma política científica é algo que para nós não faz sentido que não sejam desenvolvidos em grande articulação com as universidades. Eu já não falo em contradição com as universidades, ou quase em conflito com as universidades, como infelizmente chegamos a assistir, mas têm que ser feitos em cooperação com as universidades. As universidades alojam a grande maioria das unidades de investigação, formalmente ou no seu espaço envolvente. 90% da produção científica nacional é feita por entidades pertencentes ou ligadas às universidades. As universidades, por outro lado, para o tal processo de afirmação e para o tal processo de serem capazes de enfrentar os desafios com que vão estar confrontados, só o podem fazer através da investigação. A tal afirmação da universidade passa por vários fatores, incluindo o da autonomia, mas também o de serem capazes de criar conhecimento novo, uma universidade onde as pessoas só encontrem nessa universidade aquilo que está disponível na informação, que vai ser cada vez mais fácil de aceder e, portanto, e que não tenha, uma universidade que não tenha conhecimento próprio que
que seja perceptível, seja através do envolvimento nos seus grupos de investigação ou do contacto direto com os seus docentes, mas, portanto, se uma universidade não tiver nada para dar a mais do que aquilo que está disponível no espaço eletrónico, pois, volto a dizer, essa universidade não terá um futuro risonho e, portanto, a afirmação terá que se fazer pela investigação e, por isso, a investigação é absolutamente essencial para as universidades e as universidades têm que reforçar a investigação. Se estamos a falar de universidades, poderemos ter outras instituições de ensino superior onde isto não se aplique com tanta expressão, mas se estamos a falar de uma universidade, se estamos a falar de uma universidade, dos politécnicos ou tipo de escolas muito específicas para uma determinada área, portanto, certamente que o ensino superior terá várias nuances e terá várias vertentes, mas o conceito de universidade, para mim, está absolutamente umbilicalmente ligado ao conceito de investigação, da aposta na investigação. Por isso, se temos um conjunto de entidades que têm que fazer a investigação, temos uma entidade nacional que tem que gere, sobretudo, as políticas públicas de investigação e o apoio à investigação, é absolutamente, eu diria quase normal, que a articulação entre essa entidade, a FCT, e as universidades tem que ser feita num nível de cumplicidade muito maior do que aquele que existiu até hoje, certamente num nível de grande exigência, porque exigência é a palavra-chave quando falamos de investigação. Consórcio das Universidades do Norte, sabemos que há projetos em comum que já foram apresentados e aqui candidatados ao Programa Norte 2020. Já há alguns resultados ou algo que seja palpável neste momento e que vá ser concretizado? Há, de facto, vários projetos estruturados. Há projetos até já aprovados. Portanto, feitos conjuntamente pelas 3 universidades. Estamos a falar de projetos, sobretudo, do ponto de vista projetos ligados à nossa estrutura de gestão administrativa, sim, mas já temos um projeto aprovado, feito conjuntamente pelos 3 serviços de ação social e temos um projeto também já aprovado de modernização administrativa feita pelas 3 administrações das universidades. Estamos agora a trabalhar num conjunto de projetos estruturantes, projetos conjuntos estruturantes feitos do ponto de vista científico nas áreas principais da estratégia de especialização inteligente da região e que portanto, têm sido trabalhados conjuntamente, com a CCR e são projetos para os quais esperamos que haja um aviso brevemente e, portanto, que possam ser candidatados aos fundos estruturais da região Norte, mas como projetos que foram desenvolvidos pelas 3 universidades. Estamos a falar de um projeto no mar, de um projeto na área das ciências da vida, medicina regenerativa, estamos a falar num projeto da área das tecnologias de fabrico, também num projeto no eixo agroalimentar, e um projeto no envelhecimento. Está-me a faltar pelo menos mais um, mas provavelmente... Mas são muitas áreas também. São muitas áreas. Mas para além disso, portanto, é conhecido que no âmbito dos fundos que estão disponíveis na região Norte para apoio à investigação, portanto, já foram aprovados também projetos de investigação, um conjunto grande de projetos, estamos a falar de mais de 20 projetos, que foram candidatados pelas 3 universidades, mas que são projetos que o modelo de avaliação foram acordados são projetos competitivos, são projetos que foram avaliados por um painel externo, mas cujo modelo de avaliação foi acordado entre a CCR e as 3 universidades e, portanto, é um processo que nos deixa muito satisfeito e que provavelmente não seria possível caso não existisse a articulação estratégica que neste momento temos
no consórcio-norte.pt. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Sr. Comissário Europeu, Carlos Moedas, na passada semana em Estrasburgo. Ele falou exatamente desta questão da necessidade das universidades a nível regional se unirem para ganharem uma força e uma expressão cada vez maior na Europa. Deu o exemplo do que acontece na região norte, com estas 3 universidades, a UTAD da Universidade de Minho e a Universidade do Porto. É também esse um caminho que já foi identificado pelas 3 universidades como essencial de trilhar nos próximos anos? Certamente que na dimensão, sobretudo na dimensão que é mais querida, que é o âmago da atividade do Comissário Moedas, certamente que aí isso é absolutamente verdade, porque a nossa competição por fundos estruturais, a nossa competição por projetos europeus, a nossa articulação a esse nível exige uma concertação de esforços. Quer essa concertação de esforços seja para irmos conjuntamente a determinados projetos, seja para nos consultarmos e para concentrarmos energias e termos decisões estratégicas e articuladas entre as 3 universidades, no sentido de dizermos que esta universidade aposta mais naquele domínio e esta mais naquele outro. E ambas esses posicionamentos são muito interessantes, positivos, e é isso que estamos a trabalhar. Uma das apostas da Academia sabemos que é atingir os 25.000 alunos. Isto já se fala pelo menos há um ano. Como é que está esta meta? É possível atingir no prazo estabelecido? Que balanço é que faz deste último ano, desde que foi conhecido este número? Ou pelo menos foi falado de forma mais intensa? Nós temos que ter números, e é bom que tenhamos números de referência. Em 1975, houve um documento da então Comissão Instaladora, um documento feito principalmente pelo professor Carlos Leite Braga, um documento que existe, que está disponível, que falava em que a universidade devia ser pensada para 20.000 alunos. Acho que na altura a maior parte das pessoas que lessem aquele documento provavelmente achariam estranho, achariam aquele número demasiado elevado, impossível de atingir. Esse número é o número que foi atingido, é o número que estamos próximo. Nós hoje temos, tudo depende de como contamos os estudantes. Se estivermos a falar de estudantes em cursos conferentes de grau, nós temos 18.500 alunos em cursos conferentes de grau, mas depois temos cerca quase de mais 1.000 em cursos não conferentes de grau. Mas depois ainda temos já 1.000 estudantes em cursos de ensino à distância, portanto, depende de como fazemos essas contas. Portanto, o número da universidade neste momento já passa os 20.000 alunos. É evidente que se estamos a falar em cursos formais, conferentes de grau, eles são de 18.500. Mas o universo da universidade é já maior do que isso. Mas quando fala nestes 25.000, refere-se ao universo global? Referimos-nos ao universo global e referimos como uma meta, mas que será sempre, estes números terão sempre estas vamos lá ver, é importante percebermos estes números. Uma universidade que tem 25.000 alunos não é uma universidade que tem 15.000 alunos ou 40 ou 50.000 alunos. Agora, quando tem 25.000 alunos, tem 23, 24, 25, 26, consoante contamos e contando fazemos esta contabilização, portanto, acho que é irrelevante se estamos a falar... Ou seja, posso dizer que se não se chegar aos 25.000, que não há problema de maior para a universidade? Não, quer dizer, esse número com certeza com estudantes de ensino à distância vai ser largamente suplantado. Se falarmos com estudantes de ensino à distância, vai ser largamente suplantado, não tenho qualquer dúvida disso. Portanto, agora é importante termos números de referência e percebermos, e por isso a meta dos 25.000 alunos, acho que é uma meta exigente, mas é uma meta possível. Nós temos uma meta muito exigente, porque nos próximos anos nós vamos ter um decréscimo da população na universidade, sobretudo a partir de 2020. Até 2020 a demografia é mais ou menos estável ou até ligeiramente positiva para a universidade. A partir de 2020
a demografia vai ser muito antagónica do crescimento da universidade, e em Portugal isto é conhecido, em 2030, se a percentagem de estudantes que temos na universidade no escalão etário fosse a mesma que é hoje, okay? Se a percentagem de estudantes entre 18 aos 25 anos, se a percentagem de estudantes em 2030 fosse a mesma que é hoje, não aumentasse como nós esperamos que vai aumentar, mas se ela fosse a mesma, nós, de 2020 para 2030, vamos perder 1/3 dos estudantes em Portugal, isto genericamente em Portugal. Portanto, a situação é uma situação extremamente complicada, e agora, ela em Portugal tem expressões diferentes a nível das diversas regiões do país. Estamos numa região onde esse contexto demográfico, apesar de também ter evoluído negativamente nos últimos anos, mas é muito menos, a redução é muito menos significativa do que aconteceu em outras zonas do país, e acreditamos de facto que nós temos que crescer no número de estudantes que temos no ensino superior. Portugal tem que crescer no número de estudantes que tem no ensino superior. Nós temos que atingir a meta em 2020, que provavelmente não vamos atingir em 2020, mas atingiremos nos anos seguintes, de 40% do escalão etário dos 30 aos 34 anos no ensino superior, mas países como a Coreia, países como os Estados Unidos, já hoje têm 50%. Portanto, nós temos que ter mais gente no ensino superior, e por isso eu penso que esse crescimento da percentagem de população no ensino superior será capaz de compensar genericamente a nível nacional a demografia, embora portanto, a nível nacional irão existir zonas onde o impacto da crise demográfica será muito significativo. Como ele aqui connosco será menos significativo, pois a minha expectativa é que possamos atingir esses números de um modo natural, com crescimento também na pós-graduação. O crescimento na pós-graduação, ele é sobretudo dependente também das condições económicas, das famílias, dos indivíduos, não é? Portanto, é notório que em algumas das nossas áreas alguma estagnação da procura na pós-graduação tem a ver com o quadro económico menos positivo que temos vivido nos últimos anos. Uhum. Questões infraestruturais da Academia, temos aí alguns edifícios que estão prontos a ser inaugurados dentro do campus do Altar. E temos também a zona de Couros, o Teatro Jordão também numa fase já de obra e a chegar também a uma fase importante. Há outros projetos na calha que possam para já ser revelados na Academia Minhoto? Portanto, são conhecidos os investimentos que foram feitos nos últimos 2 anos e que esperemos, e certamente entrarão em atividade ao longo deste ano. Aliás, alguns já estão a entrar. Nós estamos a falar de dois edifícios para investigação multidisciplinar, que são os IBS, o Instituto para a Biosustentabilidade, em Braga e em Guimarães. Em Guimarães ele já está a funcionar, ainda não foi inaugurado, mas já tem vários grupos de investigação a trabalhar no seu interior. Isto é um projeto muito interessante, é um projeto que junta centros de diferentes origens, e nomeadamente até de diferentes escolas, fundamentalmente da Escola de Engenharia e da Escola de Ciências, e portanto pondo grupos diferentes a trabalhar conjuntamente sobre projetos muito ligados à sustentabilidade ambiental, que é certamente uma das nossas apostas muito claras. Aquilo que me parece importante registar com os 2 edifícios do IBS, 2 edifícios notáveis do ponto de vista arquitetónico, é que são os primeiros edifícios construídos nos campi. Já tínhamos um deste tipo
construído no Ave Parque, o edifício do Grupo 3B, mas são os 2 primeiros edifícios construídos nos camping, que são edifícios exclusivamente de investigação. Todos os outros edifícios construídos ao longo dos últimos 35 anos eram sempre edifícios mistos de ensino e de investigação. Estes 2 edifícios demonstram também que os tempos vão evoluindo e, portanto, são edifícios exclusivamente dedicados à investigação. Além disso, fizemos também uma importante obra num anexo, no contexto do complexo da Escola de Ciências da Saúde, que é o biotério, um biotério para animais de médio porte, que vai reforçar imenso a nossa capacidade de investigação nesse domínio. É um edifício que arquitetonicamente está muito bem conseguido, porque está praticamente todo enterrado e não se vê, portanto tem um impacto visual minimalista, mas é um investimento superior a 3,5 milhões de euros. Portanto, além desses 3 edifícios, teremos a entrar em funcionamento também este ano o Arquivo Distrital, que nos permitirá... Já há data prevista? Alojar... Não, o edifício está pronto, mas há todo agora um processo de montagem de estantes, de estantaria, portanto, e tudo isso vai levar certamente alguns meses, mas a Universidade tem à sua guarda um valiosíssimo espólio documental do Arquivo Distrital de Braga, um dos mais importantes arquivos históricos do país, e os arquivos hoje têm um acesso fundamentalmente digital. Os documentos não deixam de ter que ser consultados por especialistas quando necessário, mas os documentos devem ser preservados em condições muito controladas de umidade e de temperatura, e que o novo edifício é um edifício pensado de raiz para isso, porque a parte da frente houve uma recuperação do espaço existente, mas a parte traseira corresponde de facto a 11 bunkers com salas absolutamente controladas, climatizadas, seguras para ter esse equipamento, e portanto será um edifício que nos permitirá preservar esse material e sobretudo permitirá começar a libertar o Largo do Paço desse arquivo e transformar o Largo do Paço num edifício fundamentalmente de fruição cultural para a cidade, abrindo as portas à cidade. Há um projeto que está a ser trabalhado, um projeto muito interessante, da responsabilidade da arquiteta Maria Manuela Oliveira, e que brevemente também começaremos a discutir com vários agentes da sociedade, e portanto é um projeto que transformará certamente o Largo do Paço. Nós, além disso, ainda este semestre, começaremos a fazer sair aqui do Largo do Paço a estrutura administrativa da Direção Financeira e Patrimonial e da Direção de Recursos Humanos, portanto, porque este é um edifício bonito demais e com uma memória histórica e com um património histórico importante demais para não estar disponível e não estar acessível para uma fruição cultural mais efetiva. Temos ainda em Guimarães a inaugurar também certamente este semestre a nova biblioteca Centro de Estudo. Nós continuamos a chamar biblioteca aos edifícios onde estão livros, mas cada vez mais as bibliotecas são sobretudo centros de estudo. É um edifício com condições muito, muito interessantes, e queremos que seja um edifício que esteja aberto 24 horas por dia, onde tenha salas de estudo a trabalhar 24 horas por dia, mudando totalmente a centralidade do campus de Guimarães para aquela zona nascente, portanto, até porque está próximo das residências e, portanto, a vivência dos alunos, sobretudo em períodos fora dos períodos letivos, far-se-á muito a partir desse espaço. São conhecidos outros projetos, para além do Largo do Paço, também outro projeto cultural importante, ou de reabilitação do património cultural, será o projeto de reabilitação do Convento de São Francisco, junto à Capela de São Frutuoso, que a Câmara Municipal de Braga já decidiu a sua cedência à Universidade. Além disso, teremos outros investimentos, um conjunto vasto de investimentos, provavelmente nós conseguiremos abordar todos aqui. Teremos um conjunto de investimentos diversos também no reforço da nossa capacidade de investigação. É na nossa capacidade de investigação que queremos ter investimentos novos, alguns centros de investigação novos, e um conjunto de investimentos importantes em toda uma reabilitação
e modernização de todo o nosso parque edificado. Um pressuposto muito claro para o nosso plano de investimentos é que nós precisamos de aumentar a nossa capacidade de investigação e, portanto, ter investimentos importantes aí. Nós não precisamos de aumentar a nossa capacidade de instalações pedagógicas, mesmo que a Universidade atinja os tais 25 mil alunos, que é o nosso número máximo de referência, mas que em termos de alunos presenciais provavelmente não será atingido no horizonte dos próximos 10 anos. A nossa análise que fazemos é que a infraestrutura que a Universidade tem neste momento tem capacidade para isso. Okay? Agora, as nossas instalações pedagógicas não têm os níveis de conforto que gostaríamos que tivessem, não têm os níveis os meios tecnológicos modernos que gostaríamos que tivessem e, portanto, ao nível da infraestrutura pedagógica, nós estamos a falar fundamentalmente de um trabalho generalizado de modernização da nossa infraestrutura. Mas depois há projetos que eu diria que serão quase naturais de recuperação, seja do edifício dos Congregados, que é um edifício que estará necessariamente afeta ao ensino da música e que precisa de uma readaptação, de uma reconversão, também de uma modernização, isto quer por questões de conforto, quer por questões até de consumo de energia, por questões também de funcionalidade para a atividade pedagógica que lá é feita. Do outro lado da rua, o próprio edifício Nogueira da Silva, que já sofreu uma pequena intervenção nos jardins, precisa também de ser recuperado. É conhecido a nossa ambição de dotar a Escola de Enfermagem, que neste momento está com condições muito melhores do que esteve no passado e está no campus, mas de a tornar, de dotar de instalações definitivas e, portanto, há um conjunto diverso de investimentos deste tipo. Volto a dizer, haverá investimentos importantes em centros de investigação e em estruturas ligadas à valorização do conhecimento, à incubação, algumas destas feitas logicamente em parceria com as autarquias ou com agentes das autarquias, no caso de Braga com a Invest Braga, no caso de Guimarães com a Câmara de Guimarães, e que são projetos que serão anunciados brevemente, mas portanto enquadram-se muito nesta linha que eu acabei de dizer. Mas já que estava a percorrer as ruas do centro histórico, falou-se ainda há alguns dias também a questão do edifício da Rua do Castelo, onde poderá haver aqui uma troca de edifícios, poderá haver aqui algumas contrapartidas entre Universidade de Minho e município de Braga. Já há avanços em relação a esta matéria? Já foram encontradas as contrapartidas para que este edifício passe para a esfera municipal? Estamos a trabalhar nesse domínio, mas o caminho é esse. A Universidade tem um imponente, magnífico edifício no centro da cidade, que é o Largo do Paço. Se ele ficar liberto de várias das funções que tem hoje, nomeadamente, que era com aquilo que eu referi, que estão libertando da sua função administrativa, quer libertando também de grande parte do espaço do arquivo, este edifício poderá ser usado para atividades culturais e de interação da Universidade com a sociedade e, portanto, a Universidade não precisa de dois edifícios, um tão próximos do outro aqui nesta zona da cidade, e certo estamos a trabalhar com a Câmara Municipal nesse domínio, sim. Há umas semanas surgiu uma notícia que tem alarmado muitos estudantes, que é a possibilidade da subida das propinas, isto à conta também da subida da própria taxa de inflação. O reitor falou connosco ainda há tempo e disse que esta subida do preço máximo acontece, é uma subida natural, porque acontece com esta taxa de inflação, e sabemos também que a UEM nos últimos anos tem seguido uma política de contenção, porque não tem subido este valor máximo da propina. Quando é que se poderá tomar uma decisão para o próximo ano letivo? Uma decisão do Conselho Geral, que a tomará, normalmente toma na sua reunião de maio ou de junho, portanto, e será tomada no momento próximo. Eu acho, com toda a frontalidade, o termo alarmado um pouco exagerado. E com toda a frontalidade eu digo, acho que o que está em causa são questões políticas importantes, são questões políticas de reafirmação
de princípios e até de posicionamentos de Portugal, até no contexto europeu, face ao modo como vê o financiamento do ensino superior e se ele deve ser mais baseado em propinas, portanto, e pagamentos pelos estudantes ou pelas suas famílias, ou deve ser assumido mais pelo Estado diretamente, portanto, a partir dos impostos dos contribuintes, e, portanto, este debate sobre o financiamento do ensino superior público é um debate extremamente importante, politicamente importante, e é um debate que neste momento tem enorme relevância na Europa, onde vários países se estão até a movimentar com estratégias agressivas neste domínio, até para atraírem estudantes para os seus países. E, portanto, sob o ponto de vista político, esta discussão é uma discussão de muita importância e à qual eu dou grande atenção. Sob o ponto de vista efetivo, prático, eu acho que estamos a falar em valores residuais de aumento que não me parece que tenham o peso que às vezes lhe é dado. Mas certamente que do ponto de vista político é uma discussão muito importante e que a Universidade tomá-la e decidirá no seu órgão próprio, que é o Conselho Geral. Sr. Reitor, mesmo para fechar, e até porque o tempo está a chegar ao fim, novo governo, novo ministro dedicado ao ensino superior, um ministério de volta dedicado a esta secção do ensino em Portugal. Olhou-se para um orçamento que se mantém em relação aos anos anteriores, um orçamento que, de certa forma, estrangulava, como chegou a ser dito, a vida das universidades. Era expectável que este orçamento, nesta fase, se mantivesse, ou já houve aqui algum assumir por parte do Governo, no caso do Ministério, que este orçamento vai ser revisto e aumentado nos próximos anos? O novo Governo tem algo muito positivo, que é a criação de um Ministério do Ensino, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A existência do Ministério próprio era uma reivindicação muito clara das universidades e algo sobre o qual eu também tive a oportunidade de me referir várias vezes. Isto tem a ver com o peso político que entendemos deve ser dado às universidades e com a capacidade a especificidade das universidades e da importância de uma agenda de ciência poder ser assumida ao mais alto nível da governação do país. Temos um ministro que é um conhecedor do sistema, profundo conhecedor do sistema, que já teve funções governativas e que, portanto, sob esse ponto de vista, a nossa expectativa é muito elevada. Infelizmente, os primeiros resultados da atuação do Governo não são de molde a consumar essa expectativa. Certamente que percebemos o contexto em que o Governo entrou em funcionamento, o contexto como foi feito este orçamento, as opções políticas que se fizeram de fazer investimentos noutras áreas ou fazer redução de despesa noutras áreas, portanto, certamente que são opções que cabem ao Governo fazê-lo, dentro da legitimidade que tem. O resultado para as universidades não é muito interessante nem positivo. Mantemos o orçamento que tínhamos o ano passado, o que de facto traduz uma situação de subfinanciamento do ensino superior, como temos vindo a dizer. A expectativa da correção de desequilíbrios que existem entre universidades, porque mesmo com este financiamento a diferentes universidades, devido ao facto de se usar uma fórmula que foi aplicada há mais de 10 anos atrás e que depois se consolidou, portanto, existem desequilíbrios grandes entre diversas universidades. Esse desequilíbrio é um desequilíbrio que afeta significativamente a Universidade de Minho. O nosso Ministro diz, percebemos, mas é algo que não nos deixa satisfeitos, diz que enquanto não tiver um aumento de dotação, acha absolutamente impossível fazer essa correção, mas também por isso, pois, portanto, o aumento da dotação para o ensino superior era absolutamente essencial. Não aconteceu
este orçamento. Esperemos que este orçamento não nos traga surpresas durante o ano. Acreditamos que o facto de termos um ministro, portanto, muito conhecedor das realidades e das dificuldades do setor seja uma garantia disso mesmo, mas temos uma reforçada expectativa que o Orçamento de 2017, que começará a ser discutido muito brevemente, porque devido ao novo contexto europeu, o Orçamento para 2017 terá que estar praticamente resolvido ainda no primeiro semestre deste ano. Temos uma, diria, redobrada expectativa de que esta situação começará a ser corrigida no orçamento. Telegraficamente, quanto é que acha que seria necessário para as universidades no orçamento? Que dotação orçamental? Nós temos vindo a apontar, e eu tenho vindo a dizer que o nível de subfinanciamento das universidades é um valor da ordem dos 20% do orçamento que as universidades recebem atualmente. Sr. Doutor, muito obrigado por nos conceder esta entrevista gravada no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Minho, uma entrevista que pode ser lida na edição desta semana do Jornal Académico, para além, naturalmente, do Campus Verbal e na AUM-TV também. Esta edição do Campus Verbal é, por isso, também especial, porque se realiza na véspera da comemoração dos 42 anos da Universidade de Minho. Por isso, uma vez mais, Sr. Reitor, obrigado por nos receber na sua casa. O Campus Verbal regressa de hoje a 8 dias. Fiquem bem, tenham uma boa semana. Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Campus Verbal, a informação que conta.